Kuzu no Honkai, sinceramente, é um anime totalmente diferente do que eu já assisti no gênero colegial. Eu sempre me acostumei a assistir uma abordagem mais íntima e velada de assuntos como sexo, namoro e relacionamento entre adolescentes desse gênero de anime, como se fossem não tabus, mas temas que precisam ser trabalhados com um cuidado e uma delicadeza, como se houvesse nessas temáticas algum tipo de fronteira proibida que jamais pode ser atravessada. Por isso, é muito comum demorar 12 ou 24 episódios para dois personagens entrarem em algum tipo de relacionamento, como foi o que aconteceu com a Inaba e o Taishi em Kokoro Connect, por exemplo. Kuzu no Honkai, porém, vai direto ao ponto. Esse anime de 2017, serializado pelo estúdio Lerche e adaptado do mangá de Mengo Yokoyari, conta a história do casal Hanabi Yasuraoka e Mugi Ayawa, dois adolescentes do colegial que constroem um relacionamento tido como perfeito na visão de alguns colegas de sala, exceto pelo fato de ambos não se gostarem de verdade. Hanabi tem interesse pelo seu amigo de infância e professor de música Narubi Kanai, enquanto Mugi tem afeição por sua antiga professora particular Akane Minagawa. E ambos mantêm esse relacionamento de fachada através de um acordo que determina que, ao conquistarem as pessoas que realmente gostam, esse relacionamento se desfaz. O primeiro ponto positivo que eu trago sobre esse anime é que ele tem uma naturalidade tão grande para abordar temas como sexualidade e relacionamento, sem nenhum tipo de medo ou tabu, ao mostrar o lado positivo e negativo desta área da vida humana e dos relacionamentos interpessoais que são construídos através deles, ao mesmo tempo que consegue manter acima de tudo o realismo na abordagem desses temas. Kuzu no Honkai é um anime realista, mas jamais pessimista e melancólico, ao contrário do que muitos quiseram construir sobre a obra. Outro ponto forte é que mesmo a representação das desilusões, medos e fragilidades existentes no relacionamento amoroso estarem concentradas em certos pontos na protagonista Hanabi, essas representações em nenhum momento deixam de ganhar uma forma em outros personagens como a Ei-chan, o Mugi e a Noroki, tendo uma capacidade de manter esse equilíbrio entre seus personagens. Basicamente, tudo nesse anime é sobre desintegração de pessoas, emoções, paixões e de vínculos sentimentais e afetivos que são aos poucos superados e deixados de lado pelos personagens. Mas até chegar a essa etapa, é necessário passar por um processo imenso e doloroso de autoconhecimento. Hanabi vivencia a descoberta do sexo e do amor enquanto passa por esse processo de amadurecimento como pessoa, mesmo que o ambiente social onde viva não seja muito propício ou favorável para isso. Um ambiente social cheio de pessoas narcisistas, possessivas, manipuladoras e alienadas que criaram um cenário de máscara social e de falsidade. Porém, como dito, o ponto forte de Kuzu no Honkai é a exposição desse lado podre da sociedade, mas nunca tendo aquele típico discurso vazio de pessimismo e linismo que parece ter sido retirado de algum personagem pseudo-moralista como Light Yagami ou Justiceiro da Marvel, mas propondo um caminho para os personagens se guiarem e construírem sua própria identidade, com uma mensagem de que tudo acontece com o tempo, inclusive para encontrar o amor verdadeiro, cujo sentido aqui não é o mesmo do conto de fada, mas sim algo que realmente vale a pena. A primeira camada que se observa no primeiro episódio é as pretensões e sentimentos que estão por trás do relacionamento de Hanabi e Mugi. A primeira coisa deixada clara nesta relação é a maneira como o relacionamento não passa de um utensílio para conquistarem as pessoas que almejam, ou seja, esse namoro é construído através da objetificação dos próprios sentimentos, como se fossem simplesmente um objetivo que, para ser alcançado, vale reduzi-los a um plano meramente materialista. Essa materialização do amor e do relacionamento humano é repetida em uma intensidade infinitamente maior em vários outros momentos do anime. A professora Akane arranja uma quantidade imensa de namorados simplesmente para afirmar seu ego e sua personalidade sociopata que necessita cada vez mais de atenção.
A Noriko deseja um relacionamento fantasioso retirado de um conto de fadas que foi praticamente colocado na cabeça dela quando criança, passando a criar uma espécie de idealização sobre o que realmente significa um relacionamento. Um daqueles namorados da Akane, que eu esqueci o nome, que é tão vazio e imbecilizado, que precisa afirmar a sua masculinidade com uma vida sexual ativa e constante. A exemplo da Sene, que ele afirma que só pensa em sexo ou em motel porque é homem, como se isso fosse motivo para ser um imbecil. Todos esses exemplos partem da ideia do relacionamento pós-moderno como uma forma das pessoas preencherem seu vazio interno e colocarem suas fantasias e idealizações na prática, mostrando quão frágeis são essas relações que são construídas e como existe um sentimento de carência que transforma esses personagens em um nível tão baixo. Hanabi descobre aos poucos o sexo, o amor e o relacionamento em todo esse mar de toxicidade e falta de caráter por parte de pessoas que querem apenas satisfazer seus egos inflados, o que contribui ainda mais para todo o ciclo de dúvidas, tormentos e desilusões. Em alguns momentos parece que o anime quer colocar a Hanabi como uma espécie de figura inocente, uma figura que quer manter a sua inocência e sua integridade, descobrindo aos poucos essa parte da vida nesse imenso mar de máscara social e futilidade. Mas a obra não se dá o luxo de criar esse romantismo em colocar a protagonista como um símbolo de pureza, enquanto todo o mundo ao redor são seres malvados. Os dramas e os tormentos não são exclusivos da Hanabi, mesmo que essas discussões em algum ponto estejam centradas na protagonista, pelo fato muito provavelmente dela mesma ser protagonista, mas também são trabalhados os outros personagens que contêm uma diversidade enorme de características e personalidades diferentes. O Mugi, sendo um jovem com uma vida sexual extremamente ativa, a E-chan, sendo a única personagem lésbica do anime, e a Noriko tendo essas fantasias de príncipe e princesas, não são de forma alguma detalhes que impedem deles sofrerem mais ou menos que a protagonista. Todos estão sujeitos às desilusões e aos traumas, independente de orientação sexual, de experiência sexual ou do ponto de vista pessoal sobre o assunto. E juntamente com esses traumas, vem também o amadurecimento e a superação dessas dificuldades. Os últimos episódios do anime trazem algumas metáforas que trazem alguma ideia de mudança. Alguma coisa que nos faz perceber que o estado das coisas no episódio 12 não é o mesmo no primeiro episódio. A exemplo do Type-Kick das férias de verão, a nova personalidade da professora Akane após firmar relação com o professor Kanai, e até mesmo o corte de cabelo curto da E-chan, que abandona um estilo de cabelo longo que trazia uma essência feminina à personagem. Esses pequenos detalhes evidenciam uma passagem de tempo que transforma os personagens e amadurece suas ideias e emoções, que faz com que sejam menos caricaturas de sentimentos e conceitos distorcidos e mais personagens humanos. Enquanto para Hanabi o sexo é um campo novo de sua vida e que aos poucos é desvendado seus mistérios, sendo ainda uma experiência muito abstrata que não pode ser definida simplesmente por palavras, para outros é algo que pode ser banalizado e descartado ou reutilizado como objeto. Como dito, uma das principais abordagens do anime é a objetificação e a materialização do sexo e do relacionamento, deixando de ser experiências que envolvem paixões e sentimentos entre pessoas para entrar em um plano meramente materialista, que se resume a um meio de alcançar um status social ou preencher o seu vazio existencial. E eu acredito que eu não preciso mais citar esse namorado imbecil da Akane para mostrar como isso é vazio em vários sentidos. Então vamos pegar um pouco da vida real para exemplificar. Eu não quero parecer um pseudo-moralista igual esses que falam de coisas como BBB, funk e sertanejo como se fossem coisas inferiores intelectualmente, como fazem diversos lordes vinheteiros e Nando Mouras espalhados pela internet que apelam para uma crítica a esse tipo de entretenimento apenas para esconder sua arrogância, seu elitismo, seu higienismo e seu complexo de vira-lata. Mas eu não consigo olhar para aquela merda do De Férias com Ex de um jeito muito diferente.
É sério, cara, puta que pariu, como é que a porra de um programa consegue copiar de um jeito tão esdrúxulo o BBB, pegando exatamente o mesmo conceito e o lado mais podre e imbecilizado desse e transformar em algo pior? Você pega um monte de marmanjo do BBB que representa a maior diversidade possível de personagens que o jovem moderno atua, como o marombeiro, o baladeiro, o tuiteiro, o bolsominion, etc., que por mais que sejam todos igualmente estúpidos, existe de fato uma diversidade de classes sociais, de gêneros e de visões de mundos diferentes, até porque o objetivo da Rede Globo com o programa desde o início é criar uma audiência com o conflito dessas diferentes personagens e transforma tudo isso em um monte de gente que é basicamente a mesma coisa. Os homens são todos de classe média com corpo bombado, cheio de tatuagem, e as meninas são todas de classe média com biquínis e corpos próximos de modelo. Mais do que qualquer outro programa do tipo, o De Férias com o Ex é uma reprodução 24 horas da interação de jovens adultos que jogam na sua cara o mesmo padrão de beleza de sempre, que constroem um esvaziamento dos conceitos de amor e relacionamento, e olha aqui a gente retornando a Kuzo no Honkai novamente, e principalmente tendo esse discurso falso e vazio de liberdade sexual ou de empoderamento feminino que é totalmente desvinculado de qualquer tipo de consciência política, aquilo que justamente compõe esse tipo de temática, transformando e reduzindo essas temáticas a pegar um monte de pessoas na festa ou rebolar a bunda enquanto ouve funk. E o mais contraditório disso tudo é o fato de que o público-alvo do BBB ou do De Férias com o Ex é justamente aqueles que mais falam em assentar o próprio corpo ou discutir algum tipo de representatividade. Temas que não deixam em nenhum momento de ser sobre política e que são discutidos por aqueles que não têm ou não querem ter nenhuma consciência dessa. Saindo da banalização e esvaziamento do relacionamento na vida real, a gente retorna para a ficção do anime. É dito várias vezes nesse vídeo que essa banalização e esse esvaziamento contribuem para o deslocamento emocional dos personagens, mas existe algo que ajuda com que esse deslocamento se perpetue. A grande parte dos colegiais do anime são sozinhos e solitários. A própria Hanabi, por exemplo, já afirmou em um episódio que não contém nenhum amigo, com exceção da Ai-chan. E existe duas evidências na obra que comprovam isso. A primeira é a pouquíssima presença de personagens adultos no anime como pais ou familiares. Não foi mostrado, por exemplo, quem são os pais do Mugi, da Noriko ou da Ai-chan, enquanto a mãe da Hanabi aparece durante poucos segundos nos 2 episódios iniciais. As únicas 2 figuras adultas ali que parecem ter algum tipo de destaque são os professores Kanai e Akane, que mesmo tendo algum tipo de protagonismo só estão ali basicamente para serem o núcleo dos sentimentos da Hanabi e do Mugi. A segunda é o fato de todo o conjunto de abordagens dos sentimentos e da construção dos personagens terem um caráter exclusivamente individualista. As dúvidas, os traumas e os sofrimentos dos personagens são comuns a todos, mas o que causa e o que perpetua esses sentimentos são as particularidades de cada um, fazendo com que sejam abordagens facilmente separáveis uma da outra. O gênero de anime, que é chamado frequentemente de Slice of Life, voltado para o retrato da vida colegial adolescente, é caracterizado pelo foco exclusivo em adolescentes na fase escolar. Ao contrário dos mangás shonen que destacam e valorizam a figura do mestre, do treinador e do sensei na jornada dos protagonistas jovens, o Slice of Life tende a dar um foco excessivo nos jovens colegiais e transformar professores, pais, familiares e quaisquer outras figuras adultas em meros figurantes ou algum tipo de extensão na história. E juntando esse fato com um número limitado de personagens principais, que na maioria das vezes não ultrapassa um grupo de 4 ou 5 amigos, é visto que muitas dessas obras retratam um sentimento de solidão que esses personagens vivem. No caso de Kuzo no Honkai, os personagens se descobrem como indivíduos, em alguns momentos isolados cujos problemas são de caráter individual, problemas que dizem respeito às suas particularidades, como a Ai-chan acreditando que ela realmente sente um ódio pelos homens ou questionando se é algo apenas ligado à sua orientação sexual.
E da mesma forma que o anime apresenta os dramas dos personagens com esse caráter individual, é também através de um caráter individual que os personagens tomam suas trajetórias no final do episódio 12, onde o que cada um busca é o motivo que os continua a viver. Muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gosta de anime, tem um vídeo sobre Boku no Hero e Shingeki no Kyojin aqui no canal. Para quem gosta de outros temas como cinema, música, literatura, filosofia e política, tem um vídeo sobre Clermont Mendonça Filho, sobre Hora de Aventura, sobre Charlie Brown Jr., sobre cancelamento, e futuramente eu trarei outros assuntos para o canal que são organizados por playlist que contém cada temática. Vou deixar aqui na descrição o link no meu canal de beats, onde deixo todas as instrumentais que eu uso nos meus vídeos, inclusive essa com o sample da Adriana Calcanhoto. Esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube. Até mais!